O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando acabou de falar ao povo o que o escutava, Jesus entrou em Cafarnaum. Havia lá um oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito e que estava doente à beira da morte. O oficial ouviu falar de Jesus e enviou alguns anciãos dos judeus para pedirem que Jesus viesse salvar seu empregado. Chegando onde Jesus estava, pediram-lhe com insistência: o oficial merece que lhe faça este favor, porque ele estima nosso povo. Ele até nos construiu uma sinagoga. Então Jesus pôs-se a caminho com eles. Porém, quando lá estava perto da casa, o oficial mandou alguns amigos dizer a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois eu não sou digno de que entres em minha casa. Nem mesmo me achei digno de ir pessoalmente ao teu encontro, mas ordena com a tua palavra, e o meu empregado ficará curado. Eu também estou debaixo de autoridade, mas tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Se ordeno a um, vai, ele vai, e a outro, vem, ele vem. E ao meu empregado, faze isto, e ele faz. Ouvindo isto, Jesus ficou admirado. Virou-se para a multidão que o seguia e disse: Eu vos declaro que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Os mensageiros voltaram para a casa do oficial e encontraram o empregado em perfeita saúde. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus se admira, dizendo: nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Por que Jesus fala isso? Porque foi a fé de um centurião romano, um homem que era considerado pagão, que não fazia nem parte do povo de Deus. Então, um pagão manifesta uma fé imensa em Jesus, mais do que o próprio povo de Israel. Então Jesus ele fica admirado. O que é um pagão? Talvez nós esquecemos desta realidade. Um pagão é aquele que adora vários deuses. Então imagina na cultura romana, com certeza esse centurião ele tinha esse costume de cultuar outros deuses ou acreditar na existência de vários deuses. Em Israel se adora um só Deus. Porém, esse centurião, ele tinha uma simpatia pelos judeus, a tal ponto de ter construído uma sinagoga, um lugar de oração para os judeus. Então, existia alguns pagãos no tempo de Jesus que se aproximava do judaísmo, mas não pertencia ainda ao povo de Deus. E Jesus vê nesse pagão a igreja, que futuramente será construída de muitos que virão do paganismo, que vão se converter, que vão aceitar Jesus, que vão renunciar aos seus ídolos. Mas vamos meditar mais sobre a fé deste homem. Jesus ele realiza uma cura à distância. Ele nem vê o doente e de longe o doente fica curado. De costume, Jesus ele cura tocando as pessoas. Ele toca os 2 cegos da beira do caminho lá em Jericó. Os cegos são curados. Ele toca no morto, o morto se levanta. Jesus é tocado por uma mulher que sofria de hemorragia. Essa mulher fica curada. E aqui
Jesus realiza um milagre à distância para nos mostrar que pela fé Jesus pode realizar milagres, sinais, e o modo ordinário do nosso tempo de tocar em Jesus é pela fé, porque fisicamente Jesus não está presente no meio de nós. Ele está à direita do Pai, Ele está em nossos corações pelo Espírito Santo que foi derramado, e desse modo nós podemos tocar em Jesus e receber de Jesus todas as graças que nós precisamos para a nossa salvação. Mas é uma fé constante, é uma fé de uma confiança total em Jesus, de crer que somente Ele é o nosso Senhor e Salvador, de crer que somente Ele pode realizar a graça na nossa vida. Mas sabemos que Jesus nos deixou uns sacramentos, 7 sacramentos, onde nós podemos receber o toque de Jesus de modo físico. Nós podemos escutar na confissão: eu te absolvo de todos os pecados. Ou seja, eu escuto, meus tímpanos é tocado, e eu sou também tocado por Jesus, sendo perdoado de todos os meus pecados. Na Eucaristia nós recebemos a presença física de Jesus. Nós comemos e nós bebemos a presença real de Jesus. Então, queridos irmãos e irmãs, se este pagão acreditou tanto em Jesus, recebeu a graça, a cura do seu empregado que estava morrendo, muito maior a graça que nós temos na Eucaristia, porque nós tocamos em Jesus, nós recebemos Jesus, nós comemos da sua presença. Se nós tivéssemos um pouquinho da fé desse homem em cada comunhão, com certeza a maioria dos católicos seriam transformados. A maioria dos católicos seriam pessoas felizes, alegres, pessoas com fé em Jesus verdadeiramente, porque essa é a graça que Jesus nos deixou para nós tocarmos nele. Então nós podemos receber Jesus na Eucaristia com fé, profunda fé em Jesus, e dizer: Jesus, eu acredito que tu estás aqui, eu acredito que tu podes transformar a minha vida, eu acredito que tu podes me dar graça para superar as minhas provações, eu acredito que tu podes também curar as minhas doenças, as minhas angústias, porque eu sei que tu estás comigo, e eu sei que tu estarás comigo. Eu acredito, Senhor, em ti. Foi por isso que eu confiei toda a minha família e entreguei a ti, Jesus. Então, queridos irmãos e irmãs, se nós participarmos da Eucaristia com fé que nós estamos recebendo Jesus, nós iremos ver as maravilhas de Deus. Mesmo se nós não tivermos fé, a presença de Jesus continua sendo a presença real de Jesus. Não depende da nossa fé. Ele estará presente, mas com fé os nossos corações se dilatam e a fé agrada a Deus. Imagina receber a comunhão com a fé deste homem que nem viu Jesus, distante. Ele mandou alguns amigos falarem com Jesus. Ele disse uma frase que nós dizemos em cada missa: Senhor, eu não sou digno que entres na minha casa, diz uma só palavra e meu servo ficará curado. E se nós pegarmos essa mesma frase na missa, e nós dizemos na missa talvez de modo mecânico, mas prestando atenção: Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, aqui a casa do meu coração, mas dizeis uma só palavra e eu serei salvo, e eu serei curado por ti, Jesus. Então, queridos irmãos e irmãs, nós olhamos aqui na primeira leitura que a celebração da Eucaristia, inclusive é o texto mais antigo que relata a Santa Missa, o povo participava sem fé, parecia mais uma festa do que realmente uma celebração. Eles misturavam a Eucaristia com o ágape, ou seja, eles comiam sem parar, e São Paulo chama a atenção. E depois, se nós continuarmos essa carta de São Paulo, nós iremos ver que São Paulo vai dizer: quem come o corpo
de Jesus indignamente como é sua própria condenação. E mais embaixo ele vai dizer: por isso que muitos de vós estáis doentes e muitos de vós morreram, porque celebram a Eucaristia de modo paganizado, não com devido culto de adoração a Deus. E nós temos tudo, irmãos e irmãs, nós temos a Eucaristia e nós temos a graça da fé que recebemos pelo batismo. Então, celebremos a Eucaristia com fé, recebamos Jesus com fé, recebamos o Deus que nos fala pelas Santas Escrituras com fé. Com certeza nós iremos ver as maravilhas de Deus sendo manifestadas em nossas vidas. Amém.